Bom, agora é oficial. Bom dia, gente. Bom dia, vamos começar aí o dia de hoje e já começar 2019 hoje, na verdade, né? Eu perguntei aqui quem que vai descansar, quem vai viajar, já pensando no tema da nossa live de hoje, que é calendário editorial, e mais do que o calendário, ele é uma ferramenta excelente para a gente se planejar. Então, para que vocês consigam tirar férias tranquilas no próximo ano ou nesse ano e descansar em feriados e finais de semana e se preparem para imprevistos que possam acontecer no meio do caminho, é fundamental se planejar. O que acontece muito com muita gente que tem blog e trabalha com produção de conteúdo, principalmente para redes sociais, para a internet, é que deixa para em cima da hora para pensar no assunto e aí fica naquele dilema, putz, não tenho ideia, eu não sei sobre o que eu posto hoje, será que esse conteúdo aqui vai agradar a minha audiência, o que eu faço? E aí ou acaba não fazendo ou acaba fazendo um conteúdo raso, superficial, que não é legal, que não de fato se conecta com a audiência. Então a ideia do calendário editorial é, com antecedência, em uma sentada, conseguir definir conteúdo para uma grande quantidade de dias aí. É possível até, com muita dedicação, fazer o calendário de um ano inteiro em um único dia. A ideia do calendário é essa, né? Se conectar com o público em cima de assuntos que a gente já consegue prever que eles vão acontecer no decorrer do ano e é importante a gente falar sobre eles, e outras coisas também de planejar a nossa própria vida pessoal. Não dá para a gente ficar, quando sai de férias, abandonar as redes sociais, quando fica doente, abandona o trabalho, porque a gente tem que enxergar isso como um trabalho, né? Imprevistos acontecem, mas se a gente está planejado para isso, dá para a gente ter esses imprevistos e momentos de descanso aí sem peso na consciência. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o calendário editorial, a minha tela aqui. Vamos lá. Me confirmem aí se está todo mundo vendo, por favor. Beleza? Então tá. Gente, assim, o calendário editorial, esse aqui é um modelo que ele é bem completo e que a gente desenvolveu aqui. Cada pessoa pode usar da forma que achar melhor, fazer suas adaptações, criar o seu próprio calendário. O importante é organizar isso de alguma forma, de alguma maneira. Então, aqui eu vou mandar esse material para vocês depois, para vocês adaptarem e preencherem da forma que vocês acharem melhor. Então, eu tenho aqui essas instruçõezinhas de uso iniciais e aqui essa aba do anual, que é a aba que eu considero a principal delas. Oi. Fica melhor assim. Ah, tá bom, beleza. Peraí. Não, acabei de autorizar quem tava. A Karina chegou. Ué. Era só um minutinho, gente. Eu não tô com o WhatsApp aqui, mas todos vocês que estão aqui entraram pelo link que eu mandei no WhatsApp? Tá. Sumiu a cara de todo mundo pra mim. Aqui. Tati Aponte. Foi? Ah, Gabi, manda no outro grupo também. Ah, obrigada. Pronto?
Pronto, todo mundo com o link correto. Então, mais de novo aí. Tá, vou fazer aqui a introduçãozinha de novo para quem chegou agora, que estava com o link errado antes. Seguinte, gente, o tema aqui é o calendário editorial, né? A ideia é aproveitar agora o final de ano, que a gente está em dezembro, para começar a planejar, tá bem em cima da hora já, na verdade, mas a hora é agora de planejar 2019. Então, a ideia é planejar 2019 para que vocês consigam, lá no final do ano, no meio do ano, atingir os objetivos de vocês, que vocês consigam medir essas metas e consigam aproveitar feriado, final de semana, tirar férias e imprevistos, sem que isso atrapalhe o trabalho de vocês, que é a produção de conteúdo. Então, a ideia e a palavra, o termo da vez é planejamento. Tá? O calendário editorial ele é fundamental para ajudar nesse planejamento, para não ter aquele problema de eu não sei o que eu posto, putz, hoje eu não postei nada ainda e eu não sei sobre o que falar, ideias escassas ou ideias ruins, que a gente acaba tendo essas ideias só em cima da hora, sem planejamento, sem pensar nos nossos objetivos. Então o foco é planejar essas pautas com muita antecedência, dá inclusive para planejar um ano inteiro em apenas um dia. A ideia do calendário é mais ou menos essa. Claro que no decorrer do tempo vocês vão fazendo ajustes, revendo esse calendário, mas dá para ter uma ideia macro sobre o que vocês querem falar, o que é legal de falar em cada época do ano, em cada período, com o calendário. Então, aqui todo mundo está vendo o calendário editorial, né? O que eu falei essa aqui é uma ferramenta que a gente desenvolveu, esse calendário, que é super completo, serve para todo mundo que usa blog, site e todas as redes sociais, quem usa e-mail marketing, quem faz ações, quem já tem loja, oferece serviços, tudo aqui está nessas abinhas de uma forma bem completa, dá para cada um utilizar da forma que achar melhor, dá para usar o Google Calendário, esse aqui é só um exemplo, né, para vocês. Então, estamos aqui nessa aba do anual, do geral, que ele começa, né, com esse... É um panorama do ano inteiro. Então, aqui eu já tenho todos os meses, né, que eu já coloco coisas que eu sei que vão acontecer nesse período. Então, eu sei que em janeiro tem o Ano Novo, que tem o Grammy Awards, que em fevereiro tem Carnaval, no ano que vem vai ser em março, né? Então, eu vou mudar aqui. Ih, travou. Bom, o ano que vem tem Carnaval em março, então são datas macro que eu já sei que elas vão acontecer, então eu coloco elas aqui para eu já conseguir me planejar. Além dessas datas, que aqui elas são datas genéricas que servem para praticamente todo mundo, todos os segmentos, vocês têm que colocar aqui também os momentos da vida de vocês, aniversário, feriado, viagens que vocês já têm marcadas, coisas que vocês já sabem que vão acontecer e que vocês precisam se planejar para isso, né? Para conseguir ou descansar, ou fazer uma viagem, ou ficar ausente da produção de conteúdo. Pode até ser uma viagem a trabalho, como a Fernanda comentou que ela vai viajar agora e vai ser meio descanso, meio trabalho, mas provavelmente no decorrer da viagem ela não vai conseguir ficar o tempo todo produzindo conteúdo, então as publicações podem ficar comprometidas por causa disso, né? Então a ideia é já colocar isso tudo aqui, prever aqui, para que vocês consigam fazer essas pausas nas publicações, no trabalho, né, na execução do trabalho de forma mais organizada. Então aqui tem essas datas especiais e logo aqui embaixo eu tenho o brainstorm de ideias, que a ideia é que vocês, com base nessas datas e nessas datas especiais que tem aqui em cada mês, que vocês já pensem de que forma vocês conseguem abordar esses assuntos com foco no negócio de vocês, né? Eu até comecei a preencher algumas aqui como exemplo, que seria, por exemplo, para um blog de lifestyle, ou alguém que fala de vida saudável, né? Então, se eu sei que tem Ano Novo e que no dia 1º de janeiro, na véspera, as pessoas bebem e comem muito e tem festas de final de ano,
dá para eu falar aqui sobre dicas para curar ressaca, detox pós festas de fim de ano, como cumprir, como definir as metas de final de ano. Então, para o próximo ano, tem várias coisas aqui que cada uma de vocês vão adaptando para o público-alvo de vocês, como abordar esses assuntos todos aqui, né? Falar sobre eles. Então, peraí, me perdi aqui. Dá para falar, gente, quando tá assim, eu tô muito focada aqui, o calendário ele tá bastante focado nessas datas especiais. E aí eu penso, mas eu não tenho aqui São Paulo Fashion Week, eu não tenho nada a ver com São Paulo Fashion Week, o meu blog é de viagem. A gente até conversou sobre isso um pouco no grupo da mentoria, no grupo da consultoria nossa, na época de eleições, né, falando sobre assuntos polêmicos. Todo mundo estava falando sobre eleição. Eu preciso também falar sobre eleição? Eu tenho que me posicionar do candidato X ou Y? Ou eu tenho que falar sobre o Oscar, sobre Páscoa, sobre Black Friday? Não necessariamente, mas dá para trazer ganchos. Se vocês conhecem muito o público-alvo de vocês e muito o negócio de vocês, dá para fazer ganchos dessas grandes avenidas de conteúdo. O Gabriel fala sempre muito sobre as grandes avenidas de conteúdo, principalmente no YouTube. Dá para fazer ganchos com esses assuntos que todo mundo está falando, com os assuntos que vocês abordam. Para quem não sabe, a ideia das grandes avenidas em grandes avenidas passa uma grande quantidade de pessoas, de carros. O Gabriel pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas em grandes avenidas, diferente de em vielas, em ruas menores, passam muitas pessoas. Então, esses assuntos, essas datas comemorativas, esses assuntos e eventos macro que acontecem no decorrer do ano, tem muita gente falando sobre eles nessa época. Então, é interessante que vocês consigam aproveitar esses assuntos dentro do universo de vocês, tá? E uma coisa que é importante também sobre o calendário aqui não adianta eu falar sobre o Natal, por exemplo, que a gente já está em dezembro agora, no dia 25, que é o Natal. As pessoas estão falando e pesquisando sobre Natal 1 mês, 2 meses antes. O Pinterest, inclusive, tem um papel super importante nisso. As pessoas começam, de fato, a pesquisar as coisas com 3 meses de antecedência. Então, se eu quero falar sobre a Páscoa, eu não vou falar no domingo de Páscoa ou na sexta-feira santa. Se eu vou ensinar como montar a mesa ou um look para Páscoa, dica de ovo de Páscoa para quem tem intolerâncias alimentares e várias coisas nesse sentido, eu preciso falar sobre isso muito antes, para que a minha audiência tenha tempo de se preparar dentro daquilo que eu estou levando para elas. Exatamente, lembrar sempre que vocês são influencers e que a ideia é que vocês influenciem as pessoas. Então, se eu quero influenciar, não adianta eu influenciar em cima da hora, porque em cima da hora ela já foi influenciada por outras pessoas. Se é uma mesa de Natal, por exemplo, no dia 25 ela já definiu, ela já comprou os produtos, os serviços, então tem que falar sobre isso com antecedência, tá? Vale a pena até aqui nesses calendários, depois vocês encontrarem alguma forma de, sabendo que em março, que em abril tenha os eventos e datas X, Y, Z, comecem a falar sobre isso com antecedência. E aí, né, depois desse brainstorm de ideias, então aqui nesse brainstorm de ideias é justamente pensar nas ideias para cada um desses momentos de vocês, para depois partir para essa segunda aba aqui, ó, do mensal de conteúdo, que é de fato o calendário editorial, quando cada uma dessas coisas vai ser planejada, publicada, na verdade, e um detalhamento sobre ela, né? Aqui está até bem especificado, a ideia então aqui, 1º de janeiro, tem todos os dias aqui certinho, aqui nas categorias, que vocês já preencham e organizem as categorias do blog de vocês, né? Eu vou tirar aqui as categorias, mas dentro geralmente, sei lá, um blog tem 4, 5, 3 categorias. Já coloquem aqui no de vocês, sabendo que toda terça eu tenho um blog de lifestyle, então eu falo sobre viagem, gastronomia, moda e
deixa eu ver o que mais. Beleza, moda, viagem, gastronomia e beleza. E dicas saudáveis no geral, né? Bem genérico, mas acho que dá para abranger um pouco de todo mundo aqui. Então, as categorias é o primeiro passo. Se eu falo de moda, beleza, viagem, gastronomia e bem-estar, eu tenho 7 dias na semana. Quantos dias eu posso publicar, né? Tem aquela história lá, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é publicar todos os dias, mas você consegue, tem capacidade de alimentar um blog, uma rede social todos os dias? Talvez não, então vai no seu limite, né? Eu vou pôr aqui que esse blog aqui que a gente está fazendo planejamento, ele publica 3 vezes por semana. Às segundas-feiras, geralmente as pessoas estão pesquisando sobre dietas, sobre jaquei no final de semana e o que eu faço com isso. Então, eu vou colocar aqui minha categoria de bem-estar. Toda segunda-feira eu vou falar sobre bem-estar. Aí já preenche lá. Toda segunda-feira eu tenho bem-estar. De quarta-feira pode ser um assunto mais light. Eu vou falar de moda ou beleza. Tá? Então, de quarta eu tenho moda ou beleza. E às sextas-feiras as pessoas estão procurando onde elas vão jantar no final de semana, na sexta, ou para onde elas vão viajar no final de semana, né? Pode não ser necessariamente esse final de semana, mas elas pensam ou organizam viagens mais para o final da semana, de sexta, sábado e domingo, quando elas estão em casa, não trabalhando e tal. Então tá, ok, aqui defini minhas categorias em quais dias. Por que é importante colocar a categoria em dias específicos da semana? Primeiro porque o meu público precisa entender como é que eu funciono. Eu funciono de que forma, né? Eu já sei que a gente funciona até como... dá para trazer programa de televisão como exemplo, né? A grade de programação de televisão. Se eu quero assistir Fantástico, eu não vou ligar a televisão na segunda-feira. Eu sei que Fantástico é de sábado. Se eu quero assistir Caldeirão do Hulk, é no sábado e não no domingo. Então, no blog funciona mais ou menos da mesma forma. Por mais que a gente esteja caminhando para cada vez mais a gente acessar o conteúdo a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, o conteúdo está lá no blog. Mas a tendência de busca das pessoas por esses assuntos é importante elas saberem quais os dias em que elas vão encontrar essas novidades nossas, né? Qual é o horário que a gente publica, qual é o conteúdo que a gente publica em que determinados dias, tá? Depois vem aqui para essa outra aba de pautas e o título. Então, todo o brainstorm que vocês tiveram aqui nessa primeira aba, né? Que aqui tá até curtinho o espaço. A ideia é que vocês pensem em muitas ideias sem filtro no brainstorm. Tenham muitas ideias, ideia ruim, ideia boa. Coloca lá tudo que vocês pensam e imaginam publicar sobre determinados assuntos e o que vocês têm vontade de falar. E depois, quando a gente passar para essa outra pauta mensal aqui, vai organizando isso nas categorias. Por que as categorias também são importantes de a gente já definir aqui? Porque é muito comum que, principalmente quem está lançando um blog, começa o blog, eu vou falar sobre moda, viagem, gastronomia, compras, viagens internacionais e beleza. Aí eu quero também dar ideias de cursos e vinhos, e aí a lista vai ficando gigantesca de categorias, e o que acontece no dia a dia é que sempre fica lá uma categoria abandonada, que quando o público, o leitor do blog ou da rede social entra lá nessa categoria, não tem assunto lá, ou o último post é super antigo. Isso é muito ruim, né? Não é legal você criar você gera uma expectativa no público de que ele vai encontrar uma gama de assuntos e de publicações grande ali, e aí ele entra e tem 2, 3 posts, ou ele gosta dos posts que você tem ali e nunca tem atualização. Então é importante que aqui no calendário editorial vocês mesclem bastante os assuntos que vocês pretendem falar sobre eles, tá? E aí distribui isso aqui no dia a dia de vocês.
Aqui na próxima coluninha, palavra-chave. Dentro desse post aqui do título, às vezes não precisa nem ser o título logo de cara, tá? Pensa na pauta e aí pensar na palavra-chave. Qual é a palavra-chave ou o termo-chave que combina com essa minha pauta, que é como as pessoas provavelmente publicariam, pesquisariam no Google esse assunto, né? E aí preenche aqui a palavra-chave dela, porque essa palavra-chave vocês vão ter que trabalhar no título, trabalhar no comecinho do post, trabalhar no... trabalhar no comecinho do post e tal. Quem tem mais de uma pessoa envolvida no blog, na produção de conteúdo, coloca aqui quem é o responsável. Ah, tem um colunista, ou tem o blog com a minha irmã, no caso da Sisters in Travel ali. Quem é o responsável por produzir esse conteúdo? Precisa colocar aqui, gente, porque é trabalho. Então, essa é uma planilha para, sim, cobrar as pessoas. Quem tem colaborador precisa mostrar que é organizado. Vale até a pena, às vezes, dividir essa planilha com o colaborador, com outros autores do blog e tal, para que a pessoa tenha essa noção de que vocês estão trabalhando, não é brincadeira, né? Aí aqui, o conteúdo foi produzido ou não, ele já foi revisado, ele está agendado, já foi divulgado, então é o status. Aqui talvez não precise nem ser tantas colunas, dá para ter um aqui, status, e vocês colocarem qual é o momento dele, né? Porque às vezes a gente pensa na pauta e esquece de desenvolver, ou desenvolveu, mas não revisou, esqueceu de agendar, está agendado dentro do período certo, agendei, mas eu agendei também a publicação na rede social, né? E aqui observações gerais. Eu preciso entrevistar alguém, eu preciso fazer uma visita em tal lugar, ou eu já escrevi o texto, mas está faltando foto ainda para esse conteúdo. Então, essas observações gerais, tá? Aqui serve para qualquer rede social. Eu estou falando muito de blog porque aqui é mais detalhado mesmo e mais focado em blog, mas elas também servem para todas as redes sociais. Aqui está mais macro. Depois dessa aba aqui do mensal de conteúdo, a gente parte para a próxima, que é o de redes sociais. Não. Então, aqui passo para essa próxima abinha, que é do geral, de onde é que essas pautas que a gente planejou na outra aba. Então, vocês estão vendo que a gente está fazendo um funil, né? Comecei com brainstorm geral, vendo o ano inteiro, fiz um funil delas de quais dessas pautas eu vou publicar e quando, quais as palavras-chave, quem são os responsáveis por ela e tudo mais. E depois a gente vem para o onde é que essa pauta vai ser publicada, tá? Então, qual é o horário que eu vou publicar essa pauta? Aqui, post vai ser no blog, aqui tá faltando até o blog, vou acrescentar. Depois eu acrescento aqui outra aba antes de mandar para vocês, que aqui tá bem focado em redes sociais, mas é isso. Então, o post, se ele vai ser publicado no blog, quais redes sociais que ele vai ser publicado. E aqui vocês podem ver que tem 2 horários, porque em cada uma das redes sociais pode ser que eu poste conteúdos diferentes no mesmo dia. Então, a ideia é destrinchar aqui ao máximo. Então, vou fazer um post de frase motivacional. Esse post vai ser publicado no Facebook, eu vou pôr no Twitter, no Pinterest, não vou pôr no LinkedIn e tal. Então, aqui é organizar essa produção de conteúdo aqui, tá? Próxima aba, e-mail marketing. De que forma que eu estou divulgando o meu conteúdo, né? Esse conteúdo todo que eu organizei ali no blog, pensei nas pautas e tudo mais, eu também tenho que planejar a minha divulgação, não só nas redes sociais, mas se eu uso e-mail marketing, aí é muito válido para e-commerce, para loja online, para quem tem serviço, também pensar que tipo de conteúdo que vocês vão divulgar, quando, o que eles vão entrar. Então, quem não lançou o blog ainda, por exemplo, eu vou lançar o blog no dia tal, e aí eu vou fazer um e-mail marketing sobre o lançamento do blog. Então, aqui o assunto também provavelmente seria lançamento do blog também. Eu não tenho um mailing ainda, eu não construí esse mailing de pessoas interessadas, mas eu tenho o meu mailing pessoal. A responsável por isso é a fulana de tal. Se o e-mail foi escrito, se ele está agendado ou disparado,
e aí entrar em detalhes. É interessante, gente, a gente fala muito sobre mailing, sobre captação de mailing, sobre ter e-mails, ter a base de contatos de vocês, e é super importante usá-las aí para um disparo pelo menos quinzenal, divulgando o trabalho que vocês estão fazendo, né? Tem como fazer disparos automáticos, alguns clientes nossos têm disparos mensais de newsletter com o feed dos últimos posts do blog, mas é legal também de tempos em tempos, e mais legal ainda do que o automático é fazer newsletters específicas com o assunto, o bem pensado, com a construção dele bonitinho. Acho que quem faz isso bem, que até tá aqui na live hoje, é a Fernanda, da Melhor Escolha. Ela manda a news, não sei qual é a frequência dela, mas se eu não me engano, acho que ela monta manual. Ela pode até contar isso mais pra gente depois. Ela monta manual com temas específicos, acho que é super legal e funciona muito bem. De e-mail marketing, falando em marketing, a próxima aba fala sobre ofertas, que aí é bem focado para quem já tem serviço, para quem tem loja ou já vende alguma coisa, que é focada em pensar o que vai acontecer no decorrer do ano, também lá em cima do calendário anual de, eu vou ter uma pop-up store numa praia no verão, ou eu vou ter eu sei que todo mês eu tenho que trocar, a cada 15 dias tem que trocar o banner da minha loja. Quais vão ser esses banners, né? Ao invés de deixar para em cima da hora pensar no banner do novembro, Black Friday, né? Black November, ao invés de eu deixar para fazer isso na semana, se eu já sei com antecedência, eu consigo fazer um banner mais legal, envolver o designer, pensar em formas mais estratégicas, inteligentes e criativas de fazer essas campanhas, se eu já tenho isso tudo organizado. Não deixem para em cima da hora. Então, esse foi um panorama geralzão. Outra coisa que é importante aqui, ainda voltando lá no brainstorm, todas vocês que estão aqui, todo mundo, né, tem o Canvas na mão. Não esqueçam o Canvas. Na hora de ter as ideias para esses assuntos todos, para esses momentos de vocês, lembrem do Canvas, de quem é o público-alvo de vocês, de qual é o objetivo, qual é a proposta de valor. Montem o mapa da empatia para que vocês conheçam as dores e prazeres do público-alvo de vocês, e em cima disso tudo vai ficar muito mais fácil de ter as ideias, de pensar no que vocês querem e de fato produzir conteúdo para atingir o objetivo de vocês. Se eu sei que lá em novembro, dezembro de 2019, eu me visualizo como, eu quero ser referência no meu mercado, eu quero ser palestrante, eu quero, enfim, eu quero já oferecer serviços, planejem o ano de vocês com pautas que levem vocês para esses objetivos, né? Não adianta eu esperar acontecer, não, quando eu vender minha primeira palestra, aí eu vou começar a vender, aí eu vou começar a publicar coisas que estejam relacionadas a isso, né? Tem até um caso que a gente brinca aqui, não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que está estudando nutrição. E aí a gente fala, começa a construir o seu Instagram pensando nisso e tal. Não, quando eu me formar, eu faço. Quando eu me formar, eu começo a pensar nisso, eu construo minha autoridade depois. Não, a autoridade tem que ser construída agora, né? Tem que começar agora a construir essa autoridade para que quando você possa, de fato, prestar esse serviço, você já tenha essa audiência construída, essa autoridade percebida e tudo mais. Não tem. Tem não. Aí. Tá. Bom, gente, então assim, de conteúdo, a grosso modo foi isso. Acho que eu falei bastante coisa, mas é bastante simples de pensar. Então, revisando aqui tudo, a ideia é planejar as pautas de vocês e o ano, né, com base em momentos e marcos que a gente já sabe que vai acontecer durante o ano, para que vocês consigam
ter frentes de conteúdo, produzir conteúdo com mais agilidade, conteúdos mais certeiros, conteúdos que sejam de fato relevantes para a audiência de vocês e para o público de vocês, com foco em cumprir onde vocês, em chegar onde vocês visualizam chegar no próximo ano, de forma organizada, lembrando sempre do Canvas, do mapa da empatia, das propostas de valor, quem é o público-alvo de vocês, e para que vocês consigam também descansar, tirar férias, e acho que esse é um dos segredos do sucesso, é esse planejamento, não deixar para pensar no que publicar na hora, no dia, porque uma hora dá merda, isso aí. Tá? Eu vou abrir agora para vocês os microfones para eu tirar dúvidas de quem tiver dúvida aí, tá? Peraí. Compartilha sua tela. Cadê? Peraí. Voltei, destravando microfones. Meu convidado, Gabriel Campana, não sei se vocês conhecem. Uhum. É que eu tô... Ixi, desconectou. Tô liberando o microfone. Vai usar muita coisa de inspiração, sempre que possível, use fotos do ambiente. Depois mostrar para você alguns cases novos. Acho que é melhor, Mari. Oi, gente. Oi. Nossa, né? Eu acho muito importante vocês estão ouvindo? Vou dar um sinal quem está com vídeo. Legal. Eu achei muito importante esse tipo de organização, porque eu vejo que muitas de vocês acabam fazendo as coisas de improviso, né? Começa o dia e aí pensa, o que será que eu vou postar hoje? Esse é o comum de todo mundo, né? Ixi, eu tô sem ideia, o que eu posto, né? Aí acaba postando gatinhos, frases sem sentido, unha do dia, suco verde, e a gente já está saturado disso. E vocês têm que lembrar que, para vocês serem relevantes e criar autoridade de vocês na internet, vocês precisam gerar valor para a audiência de vocês. E para vocês gerarem valor, ou seja, acrescentarem algo no dia a dia delas, vocês precisam se planejar, produzir um conteúdo interessante, mas esse conteúdo ele tem que fazer sentido para o projeto de vocês. Também não adianta ficar postando qualquer coisa e que isso não vai agregar nada para você lá na frente, né? A internet é uma coisa muito nova, a gente ainda não sabe onde ela vai dar, mas eu sei que ela vai se tornar algo muito grande e eu sei também que eu quero fazer parte disso. Então, sem planejamento, vai ficar todo mundo sambando e sem sair do lugar. Antes da gente começar perguntas, eu tenho 3 coisas que eu anotei aqui que a Mari falou. Uma é sobre avenidas de conteúdo, e é um termo que a gente aprendeu há pouco tempo, mas é importante a gente aproveitar essas ondas do momento, mesmo tendo o seu planejamento anual, vocês conseguirem aproveitar aquele assunto que começou a bombar, o clipe novo da Anitta, a eleição, ou a ponte que caiu, ou, enfim, alguma situação, tem o caso lá do cachorrinho do Carrefour. Então, tem assuntos do momento que vocês podem ser muito rápidas na produção de conteúdo e aproveitar um certo boom sem todo esse planejamento. Mas se vocês estiverem antenados, vocês conseguem pegar essa onda. Ah, é verdade. Só um detalhe, eu acabei ficando muito focada nas pautas que a gente já sabe que acontece, mas esse planejamento ele é importante justamente para isso, para que se vocês têm um planejamento, não está escrito na pedra, não precisa seguir ele à risca, para que quando surjam esses, se vocês têm folga e assuntos de frente já, vocês conseguem e já têm a malícia de aproveitar essas coisas do momento que acontecem. Sim. E até um dado interessante, a gente tem alguns blogs aqui dentro, bem poucos, que tem 1 mês, 2 meses de conteúdo já planejado, criado e agendado lá dentro. E esses blogs que tem um específico, eu não vou falar o nome, mas tem um específico que sempre tem 1 mês de posts para frente e é um dos que tem mais audiência aqui dentro. Ele tem mais de 1 milhão de views por mês. É um blog de maternidade.
Então, quem se planeja, quem faz o conteúdo direitinho, não fica na correria do dia a dia, não come bola, não acaba não postando. Dá tempo de corrigir, de aprimorar. Se eu já produzir com tempo no meio do caminho, putz, aquela coisa que eu pensei eu consigo melhorar, eu consigo fazer melhor. E a ideia do conteúdo é que todo o conteúdo de vocês seja o melhor disponível na internet, né? Se tem muita gente falando sobre viagens, sobre gastronomia, se todo mundo já falou tudo de suco verde, o de vocês tem que ser o melhor. Então, produzir com antecedência dá tempo de aprimorar, de fazer ser cada vez melhor até ser publicado. Aí, segunda coisa que você falou, não coloque mesmo as ideias ruins e ideias boas. Tem uma frase que eu vi em uma palestra, que assim, ninguém tem do nada uma ideia incrível. E o cara falou o seguinte, que uma ideia incrível, ela é formada por várias ideias médias que você junta e vira uma ideia incrível. Mas também é difícil ter uma ideia média. Uma ideia média geralmente é formada por várias ideias bosta. Então não tenha medo de ter ideias ruins, eu vou trocar a palavra, e anotar no papel. Ele até gosta de escrever em post-it e não simplesmente pensar, poderia falar sobre macacão. Ah, não, essa ideia não tem nada a ver. E aí esquecer. Escreve tudo no papel, porque depois quando você lê, você junta, poderia falar sobre macacão, tem uma camisetinha, nossa, eu poderia fazer uma ideia de look juntando isso e combinações de cores, e aí sai uma ideia média, e de repente você monta um guia de estilo, que é uma ideia incrível. Né? Começou com uma ideia ruim, juntou várias ideias mais ou menos, e aí vira uma ideia muito boa. E por último, uma coisa que eu já falei no grupo, e vou repetir agora, a Mari falou, e eu vou repetir de novo, porque é muito importante. Quantos posts vocês devem produzir? O ideal seria produzir 7 posts por dia. Por que 7 posts por dia? É difícil? É muito difícil. Então vamos colocar um post por dia. Por que eu deveria produzir um post por dia e não um post por semana, um post a cada 15 dias? Porque mesmo que vocês não tenham certeza que esse post é muito bom, como a gente acabou de falar, mesmo que seja um post mais ou menos, um post até ruim, se você produz 7 posts por dia, você tem 7 chances de acertar um conteúdo. Se você só produz um post por semana, é tudo ou nada. Ou acerta ou dá errado, e aí ou você teve uma semana boa ou você perdeu aquela semana. Então, quanto mais você produzir conteúdo, e se vocês olharem os maiores influencers, eles produzem muito, muito, muito. E tem muita coisa ruim, tem muita story ruim, tem muito post mais ou menos, tem post que não dá like, e se não der, depois de alguns dias, apaga ele, oculta, não teria tanto problema. Mas se vocês postarem todos os dias, vocês têm chance de acertar todos os dias na semana. Se vocês não postarem, vocês não têm essa possibilidade de acerto. Então, esses são os 3 pontos que eu anotei dessa live que eu achei muito interessante. Avenida de conteúdo, anote até as ideias ruins e faça o máximo de posts possíveis, porque vocês estão ampliando as chances que vocês têm de acertar. Massa? Isso aí. Isso aí. Seguindo essa fórmula, não tem muito como dar errado. Se vocês produzirem conteúdo, vocês vão conseguir ver o retorno rápido. Pessoal, agora a gente está aberto, mais 20 minutos para perguntas e respostas. Geralmente, seguindo a nossa tradição. Oi. Quem levanta a mão e quem está com vídeo acaba sendo vítima. Vai lá, Temi. A Temi está com um sorriso, está cheio de ideias. Conta pra gente, Temi. O que você achou? Se você não tiver pergunta, quiser só comentar o que você achou. Eu até fiz uma anotação aqui, rapidinho. Doutora, eu vou falar aqui, tá? Mas não se incomode, tá? Eu tô numa live rapidinho. Eu achei interessante. Eu não pude, né, acompanhar várias lives da G-Company, porque, enfim, eu estava muito complicada aqui no escritório. Aí hoje deu uma folga, consegui acompanhar. E eu achei interessante vocês falarem do Canvas. Eu não consegui entender muito bem, porque talvez eu tenha perdido esse conteúdo, de como eu posso utilizar o Canvas de uma maneira melhor para
gerar conteúdo, interesse, como a Mari falou. Então, isso ficou meio vago para mim. Tá. Achei legal também a parte do e-mail, né? Porque, tipo, as CISs não produzem próprios e-mails, a gente tem aquele e-mail disparo automático, que na verdade ele é semanal quando a gente produz um conteúdo novo. Então, eu não sei nem como a gente poderia produzir, preparar um e-mail, porque até que quem cuida pra gente são vocês. Então, ficaram meio abertas para mim. Eu falei, como é que eu posso melhorar nessa parte? E achei o máximo. Muito bom. Então, Planejamento. De poder planejar. Tá. O Temis, travou um pouquinho, deixa eu responder. Dá um mute aqui, Mário, please. Sobre o Canvas, a gente tem... Sobre o Canvas, a gente tem uma live. A gente tem uma live que a gente fez sobre o Canvas, está lá na nossa área de vídeos. Na descrição do nosso grupo tem o link para acessar esse vídeo. Tem uma live que a gente explica como fazer o Canvas. E a ideia do Canvas é você entender, antes da gente entender que tipo de conteúdo a gente deve produzir, a gente tem que ter muito claro com quem a gente quer falar. Esse é o principal. Se eu sei com quem eu quero falar, fica mais fácil pensar que tipo de conteúdo eu poderia produzir para essas pessoas. Então, se você tem o seu Canvas planejado, as ideias de conteúdo para e-mail marketing, as ideias de conteúdo para lista de transmissão, elas vão fazer mais sentido para você. As duas áreas principais do Canvas para observar, para ter as ideias de pauta sobre o que falar é o público-alvo e a proposta de valor. Qual é a sua proposta de valor para esse público? Então, todo o conteúdo, toda a ideia tem que ser: isso aqui está alinhado com a minha proposta de valor para quem eu quero atingir, para quem eu quero conversar? A Fernanda Ferrin tinha levantado a mão aí, que eu vi. Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Para começar aqui, gente, é maravilhoso esse calendário. Esse calendário, para mim, vai ser um divisor de águas na minha vida. Realmente, vocês salvaram minha vida total. Muito obrigado. Mas uma pergunta que eu tenho é a seguinte. Eu confesso que, para mim, a organização é a pior parte desse trabalho. Assim, eu tenho muita ideia legal assim, de conteúdo. Graças a Deus, segmentar o mercado no começo funcionou, tá indo muito bem essa parte, assim, tem esse trabalho tá indo muito bem. A única coisa, por exemplo, eu adoraria ter essa coisa, esse serviço do e-mail, ou eu adoro. Vocês têm algum serviço na Gcampagner, e se não tiver, vocês gostariam de ter um serviço, geralmente, assim, mais para pessoas desorganizadas como eu. Entendeu? Tipo, fazer um e-mail, assim, tipo, obviamente cobrando um fee para isso. Ou, tipo assim, fazer uma sessão de meia hora, sei lá, numa segunda-feira. E aí, vamos, tipo assim, ou de repente no começo do mês, para ajudar a pessoa a se organizar. Entendeu? Porque quem trabalha com criação de conteúdo se perde. Às vezes você tem uma ideia excelente. Por exemplo, ontem, teve uma coisa que viralizou esse negócio desse cara que foi almoçar num restaurante em Minas e aí viralizou, assim, foi uma coisa incrível. Então, esse tipo de coisa para quem trabalha online é uma coisa que confunde. Se tivesse algum serviço de vocês para trabalhar ou mensalmente ou semanalmente, nessa coisa de você já criar ideias para ajudar a pessoa a se organizar mais numa coisa mais, como digamos assim, mais semanalmente mesmo. Eu não sei se vocês oferecem esse serviço, mas se vocês não oferecem, por favor, ofereçam. Já tem uma cliente aqui. E também para essa parte do e-mail, que eu acho isso muito importante, mas eu acho muito difícil arrumar tempo para fazer isso também. Uhum. Hoje a gente, acho que especificamente de e-mail a gente não tem, Nanda.
Tem uma aula que eu gravei, que chama, tá lá na área de vídeos também, que chama Minha Primeira Venda Digital. E ali eu tenho um vídeo que eu conto sobre sequência de doutrinação de e-mail marketing. É uma sequência de 8 e-mails que a gente manda para as pessoas com um objetivo muito específico. Então, o e-mail ele tem que ter uma sequência. Não adianta... antigamente a gente acabava fazendo o e-mail disparar, sempre que você postar alguma coisa no blog, ele dispara avisando, novo post no blog. Só que a gente percebe que no decorrer dos meses, esse e-mail cai no esquecimento, porque ele é mais do mesmo. Então, tem uma sequência lógica que usa gatilhos mentais para despertar o interesse na pessoa e provocar alguns sentimentos nela para que ela queira receber o próximo e queira receber o próximo. E nesse último e-mail tem uma ação muito específica que a gente define que a gente quer que ela faça. Gabriel? Geralmente é usada para venda. Então, tem uma sequência lógica, a gente pode conversar, vamos ver o que a gente consegue fazer, com certeza, nosso objetivo é ajudar muito vocês. Aí você me explica mais. E, Nanda, sobre a organização de pautas, acho que a gente pode, sim, pensar nisso, acho que a consultoria está aí para atender essas demandas de vocês, mas uma dica que eu dou para todo mundo, até para quem não tem a consultoria, existem as pautas frias, que elas cabem em qualquer época do ano, né, e que elas vão fazer parte do calendário de vocês, e tem essas pautas do momento. Então, se eu tenho agendado uma pauta, no meu brainstorm de ideias lá, eu tive um monte de pauta fria, tanto faz eu publicar ela em janeiro ou publicar em abril, que é justamente para que vocês consigam encaixar esses assuntos do momento sem prejudicar esses outros assuntos super legais. Então, assim, o fato de você não publicar hoje uma pauta fria, que é muito legal, o fato dela ser fria, não é que ela é ruim, ela pode ser muito boa, mas ela cabe em qualquer época do ano, é justamente para que vocês consigam. Então, assim, vai mexendo, eu tiro daqui e jogo para lá. Agora faz sentido uma outra coisa que eu já pensei, que já está escrito, que é lá para o começo aconteceu uma coisa hoje que faz mais sentido hoje. Então, vai reagendando, vai mudando de lugar na agenda, para caber essas coisas do momento aí. Obrigada. Deixa eu dar o exemplo desse e-mail, como que a gente usa. Boa parte de vocês tem algum produto ou serviço que vocês oferecem. Tem um outro segmento que são as influências de publicidade, que vocês ainda não têm produto ou serviço e ainda estão esperando ou trabalham com a divulgação de alguém. Para quem vende um produto ou serviço, essa sequência de e-mail funciona muito bem. Eu vou explicar bem rapidinho em 1 minuto. A gente tem que atrair a pessoa através do que a gente chama de isca digital ou recompensa digital. Então, a gente gera um valor muito mais alto para a pessoa, em troca, ela dá um e-mail dela para a gente. Por exemplo, eu posso pegar esse calendário editorial, que a gente apresentou para vocês, e colocar no site da Gcampana, disponível para download, mas em troca a pessoa tem que dar o e-mail dela, o nome e o celular. E quando ela se cadastra, ela vai receber essa planilha por e-mail. Então, eu tenho que ter a confirmação que aquele e-mail dela é válida. Eu entreguei o e-mail para ela. As próximas sequências de e-mail, eu vou mostrar para ela informações de como preencher a planilha, a importância de ter organização. Aí eu posso mostrar casos de pessoas que utilizaram a planilha e tiveram muito resultado. Aí eu posso mostrar também o que acontece se ela não utilizar a planilha. Então, eu mostro casos de pessoas que não se organizam e que têm muito fracasso na vida delas. A gente está conscientizando a pessoa dos prazeres futuros e das dores. Né? O que acontece com quem não planeja, o que acontece com quem planeja. E a gente vai contando essa historinha. Também tem criação de autoridade. Eu tenho que mostrar nesse e-mail que eu sou a melhor pessoa para ensinar sobre isso para ela ou para falar sobre esse assunto. E sempre prometendo algo para o próximo e-mail. Por exemplo, amanhã eu vou te mostrar como planejar o seu Instagram para 1 ano. Aí mando no dia seguinte do Instagram. E se ela ler o e-mail, eu coloco no final. E se você gostou disso, amanhã eu vou te falar como planejar YouTube para 1 ano.
e ela vai lendo, querendo ler os próximos e-mails. E no final, eu falo para ela, tá vendo como é importante planejar tudo isso e ver que as pessoas que planejam têm muito resultado? Eu vou abrir uma turma ensinando agora a vocês montarem o seu calendário, eu vou abrir uma consultoria para vocês poderem ter a minha ajuda pessoal para eu fazer o calendário para você. Então, a gente criou uma isca lá no começo, que eu posso divulgar no Google, no Face, em qualquer lugar. Vou doutrinando ela e-mail por e-mail, criando os desejos e as necessidades, e lá no final ela já está com a cabeça completamente preparada ou manipulada, dependendo de como a gente quiser chamar, porque a gente vai usar gatilhos mentais, e eu faço uma oferta de venda lá no final. Funciona muito para quem faz consultoria, para quem tem serviço de imagem, para quem vende carimbos, funciona para todo mundo. Entendeu? Então a isca serve para a gente atrair a pessoa para ela querer receber o e-mail. Só mandar e-mail por mandar já está um pouco saturado. Tá? Tem um videozinho de aula sobre isso, mas a gente também pode falar mais a fundo. Só chamar no PVT. Por falar em carimbo, Kika. Peraí, cadê Kika? Tá liberado. Quer falar? Falar o quê? Na verdade, assim, eu adorei a coisa do planejamento. Eu tô super desorganizada, super atrapalhada, mas começando 2019 eu vou mudar um pouco a tática. Até já marquei com o Gabi, vou conversar com ele semana que vem. Quero mudar um pouco a tática de como eu vou trabalhar minhas coisas. E aí eu quero ficar um pouco mais no digital, sair um pouco dessa coisa de feira, que está indo super bem. Eu estou até um pouco assustada, porque não estou dando conta, que da feira eu tenho tido muito carimbo, pedido de carimbo customizado, então a coisa está crescendo, crescendo, crescendo. Olha a minha cara, eu não durmo mais. Eu dormi à meia-noite, acordo às 5, 6, e não tenho férias, não vou ter férias. Eu tenho que subir tudo pro meu site novo, tá tudo atrasado, fica todo mundo me cobrando. Aonde tá? Eu não sei os desenhos, socorro. E eu fico, tipo, desesperada. Tô, tipo, pânico na galera, panela queimando. Mas vai dar certo. Acho que 2019 tá aí pra eu repensar, inclusive, o que fazer, sabe? Comecei a pôr em loja, tá tendo um retorno, mas aí tem muita burocracia. Já não tô mais afim de fazer burocracia, de ficar emitindo nota, pega nota, volta nota, enfim. Então, eu acho que, assim, esse primeiro Excel que vocês mandaram hoje vai dar para pensar janeiro. Então, janeiro eu vou começar a pensar, ver como eu vou trabalhar o janeiro, para a partir daí criar a coisa anual. E eu acho que isso vai ajudar todo mundo, porque é muito difícil você pensar o seu projeto como um todo na área digital. Obviamente, a maior mais nova está mais acostumada com o digital, né? Eu venho de uma época dinossáurica analógica. Eu comecei a escrever em máquina de escrever quando eu era jornalista e tive que me adaptar a tudo isso. Então, eu acho que... Para de rir, Gabriel. Então, acho que, assim, tem uma coisa legal para a gente focar nesse Excel, sabe? Cada um pensa um pouquinho como usar. E eu acho que vai ser uma super ajuda, né? Eu acho que tem a coisa do e-mail marketing que as pessoas têm que começar a pensar e tudo, mas essa primeira visualização do ano dá pra gente um degrau para começar 2019 diferente. Ver de longe, né, Kika? Eu acho que tem um macro aí que a gente está acostumado a pensar mini, né? Resolver o dia a dia, o PDF do dia, como eu vou fazer a foto, tô com maquiagem, tô sem maquiagem, assumo essa cara, não assumo. Na hora que você tem um macro, você começa a pensar como resolver devagar, né? Então, de repente, você fala, putz, hoje é um dia que eu vou fazer várias fotos e vou postando. Então, muda lá o figurino, muda o make, sei lá, se vira e começa a resolver por partes, né? E pensar como vai fazer a semana. Acho que é bem importante isso. Acho que a gente não tem esse hábito. Eu acho que olhar o macro ajuda a gente a parar de apagar incêndio, porque a sensação de pensar no micro sempre é que a gente está correndo, nossa, apagando o incêndio toda hora, e na verdade, panela queimando no macro, olha que é um caminho que a gente está percorrendo, fica mais fácil de
enxergar as pequenas conquistas do dia a dia quando você olha o todo, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Até comentar enquanto Fernanda Gonçalves, para de acabou o Black Friday, Black Fraud. Black Fraud, e eu tive um evento essa semana e eu falei assim, gente, já é Natal. Nem tinha chegado dezembro ainda, mas já e isso vai acabar acontecendo com vocês, né? Vocês vão passar o Natal e vão falar, nossa, eu não preparei nada de Réveillon. E até faltou uma ideia, Mário. Eu vou furar o conteúdo aqui só para dar uma ideia que a gente geralmente passa para todo mundo no final de ano. Como vocês diminuem a produção de conteúdo, a gente sugere que vocês façam a retrospectiva do ano. Então, para quem tem blog, por exemplo, agora também funciona no Insta, você repostar fotos antigas. No caso de blog, seria você fazer um post com a lista dos melhores posts do ano, por exemplo. Então, você deixar no ar, se vocês vão parar dia 20, dia 15, deixa o último post no blog como se fosse a retrospectiva e os posts que deram mais audiência, por exemplo, tanto para Natal, para Ano Novo, até de um ano atrás, pode ser. Fernanda Gonçalves, quer falar? Tranquilo, gente. Eu já tenho uma organização aqui, mas eu não faço esse macro, né, do ano, né? Eu sempre faço semanal, na verdade. Então, semanal, tipo, hoje, a semana que vem a minha já está planejada. Então, assim, eu não tenho os conteúdos prontos ainda, eu vou produzindo, mas eu já tenho as pautas já desenhadas, porém o conteúdo não está produzindo. E esse é o desafio, entendeu? Até para o meu canal do YouTube, eu quero sempre estar... Eu estou correndo aqui para gravar 2 vídeos a mais por semana para fazer um estoque para o final do ano e já ter um início do ano já também com estoque de vídeos no YouTube. E é um desafio, tanto fazer conteúdo para o blog quanto para o YouTube também os vídeos, porque isso dá bastante trabalho, né? Sim. Mas estamos aí, estamos correndo. Tem dias que realmente, tem semanas que realmente fica impossível. O post que eu vou publicar hoje, eu tenho que fazer agora para publicar, mas eu quero sim fazer essa organização, tipo, pelo menos semestral, sabe? Se eu não conseguir fazer anual, 2019 todinho, eu quero fazer pelo menos até junho. E mais ou menos em abril, maio, já fazer o segundo semestre, entendeu? O planejamento. Sim. É um sonho ter um mês adiantado de conteúdo, é um sonho. Claro. Esse é o mundo perfeito, né, Fê? É claro que é muito difícil ter o detalhado do dia, mas eu acho mais válido a gente ter, mais válido não, eu acho muito válido ter essa visão anual. Então, se eu já sei que eu vou viajar no mês 6, eu já sei que tem Páscoa, já vamos pensar em posts para Páscoa, em do it yourself, já vai pensando agora, fazendo uma pastinha no Pinterest, juntando ideias, não deixar para... Nossa, tá chegando Páscoa, deixa eu pesquisar agora e ver ideias de post, né? Está chegando agora o Dia das Crianças, Dia dos Pais. Se você já tem essa visão entregada numa parede, a gente vai acumulando ideias durante os dias e vai fazendo um estoque de ideias também. A impressão que eu tenho até que quando a gente começa a planejar com o macro, assim, com mais tempo, parece que a gente tem até mais ideias. Fala, meu Deus, só tem um ano e eu tenho muito mais ideias. Não vai caber tudo esse ano. Isso que é o legal. Que aí você começa a filtrar e ficar só com as ideias realmente muito incríveis. É verdade. Isso é verdade. Quando eu começo a listar os temas que eu quero falar, eu começo a fazer uma listinha e falo, gente, não vai dar para falar tudo isso. Exato. Óbvio que não é o conteúdo pronto ainda, mas é aquele brainstorm de ir anotando e o conteúdo que eu vou produzir, né? E às vezes realmente acontece isso, aí dá pra ticar e riscar, né? O que é mais interessante falar ou não. Muito massa. Quem mais quer perguntar, quer falar com a gente? Pode mandar um chat aqui, não precisa ligar o vídeo, pode ser só o áudio. Ou pode ser a perguntinha escrita Pergunta aqui pelo também. chat também. Gabriel. Oi, Karina. Oi, tudo bem?
Tudo bem, minha youtuber preferida? Ai, meu Deus! Que vergonha, eu morro de vergonha que mostra meus vídeos. Parece loucura, mas é verdade. Ai, Deus. E, Gabriel, essa história do e-mail, eu acho super legal, mas assim, eu já tentei fazer, você sabe, mas assim, a parte técnica é muito complexa. Eu tentei fazer algumas vezes, mas eu achei muito complexo ali o MailChimp e toda essa programação, entendeu? Apesar de você ter feito a aula e tudo mais, na hora do vamos ver, a parte técnica é bem complexa. E eu acho que vale, de repente, não sei, um bate-papo desse mais focado nisso, porque isso dá uma independência para a gente, de repente, ter uma ideia e falar, pô, vou lançar esse concurso, vou lançar uma coisa que eu quero que a minha audiência saiba. Então, isso dá, mesmo que vocês tenham esse serviço, quando a gente está programado, mas a gente ter essa possibilidade de fazer isso eu não consegui, de verdade, vai ver que sou meia não sei. Mas eu tentei várias vezes e não consegui. Então, eu acho que, de repente, vale um bate-papo desse, focado nisso, para que a gente tenha essa autonomia de poder planejar e fazer do jeito que você está falando, que eu acho esse meio marketing da sequência e tudo mais. Né? Não sei, uma ideia aí para a gente pensar. Claro, com certeza. Então, tem a ideia de fazer uma live sobre YouTube, e a gente pode fazer uma também sobre produto digital e sobre e-mail. Eu acho bem bacana. Eu não consegui, não sei se alguma de vocês tem essa prática e já fez, mas eu tentei e não consegui de verdade. É bem difícil mesmo. O e-mail é bem... É muito complexo. E assim, algumas vezes eu tive ideia de fazer uma ação ou divulgar alguma coisa para mandar para minha audiência, que era assim de última hora, e não consegui. Então, eu acho que essa ferramenta é importante, sim. Tá bom, anotado, a gente faz sim, cara. Legal, obrigada. Peraí que chegou uma pergunta aqui por chat. Maria Beatriz Leis, eu sou a pessoa de muito planejamento e pouco fazimento. Tenho bancos e bancos de ideias, planejamento anual, mensal, semanal, perco tanto tempo com isso que não sobra tempo para colocar as ideias em prática. Eu tenho uma resposta prática para você, Bia. Já te falei isso, hein? Fazer vídeos. Faz como a Karina. Abre a câmera e sai falando. No seu caso, você tem o seu grupo de viagem. É claro que o blog, texto, isso é muito bom, mas se você começar a gravar os vídeos, as ideias, elas saem muito mais rápidas. É difícil, a Temi está fazendo um não ali, gravar vídeo é uma barreira, mas, gente, gravar vídeos é obrigação para vocês. Não é um diferencial, mas é algo trivial já. A gente está vendo quantas pessoas que fazem vídeos e se destacam e quantas não fazem vídeo e se destacam. Tenta lembrar quem não faz vídeo e é muito famoso. Então, vocês têm que começar a se mostrar. E o medo, eu até postei um vídeo lá do AdSense no grupo, que é um vídeo que eu fiz um dos meus primeiros. Foi. E tá horrível. Tá horrível. E hoje eu olho e acho graça, sabendo tanto que eu evoluí. E eu ainda estou muito cru com vídeos, né? Eu trabalho há 10 anos aqui na G-Campania e comecei a fazer vídeos tem acho que 8 meses. Então, se eu fizesse há 10 anos, eu já teria mais desenvoltura, mas o primeiro, como eu costumo falar, o primeiro vai ficar ruim, o segundo também, o terceiro também. Aí você não mostra para ninguém. Então você começa do quarto para frente a postar. Mas grava e não mostra, nem assiste. Grava com o celular e não assiste. Grava de novo e nem assiste, porque é algo muito novo. E tudo que é novo a gente tem muitas barreiras. E outro ponto sobre vídeo é que nossa referência, ela é baseada na televisão, no cinema. Então a gente se compara muito, né? Ou a gente tenta ser um ator e falar como Chaves, né? Fazendo o teatrinho dele, né? Olá, eu vou te ensinar como... Então, se você tentar ser mais natural possível
e tentar esquecer que tem uma câmera e pensar que tem uma pessoa por trás, vocês vão conseguir aos pouquinhos esquecer a câmera. Se você ficar pensando na câmera, você não pensa no conteúdo em si. Uma outra coisa sobre colocar em prática o planejamento independente de ser vídeo, texto ou foto, é pensar que a produção do conteúdo, ela é o trabalho de vocês. Então, porque às vezes a gente pensa, o planejamento é o trabalho, mas eu não tenho tempo. Assim, se você não tem tempo de fazer o conteúdo, você não está fazendo seu trabalho. Tem que entrar na agenda, é um compromisso, tem que fazer. Né? Então, acho que esse também é mudar esse pensamento de que, putz, eu não tenho tempo, porque a impressão que dá é que a gente deixa a rede social, ela é um complemento do trabalho, ela não é o fundamental para quem já tem algum outro negócio andando, né? Então, assim, quando der tempo eu faço. Eu falo até pela gente aqui, acho que a gente é bastante casa de ferreiro, espeto de pau, assim, as redes sociais pessoais e até a da própria G-Campaner não são o melhor exemplo de rede social, porque a gente deixa para depois, mas esse é o trabalho, então precisa, do mesmo jeito que a gente acorda e escova o dente, e almoça, e toma banho e responde e-mail, a produção de conteúdo, ela é obrigatória, tem que acontecer, então não dá para ser assim, eu planejo, mas aí eu não tenho tempo. Tem que ter tempo, tem que achar o tempo. Então, vídeo é algo que recomendo que vocês treinem sozinhas, não peça ajuda para ninguém. Se a Fê Gonçalves quiser, ela que é mais youtuber há bastante tempo, quiser dar uma dica, Fê, de como você começou, quebrar essa barreira de exposição. Oi, peraí que eu tinha minimizado aqui, pronto. Então, gente, para mim gravar vídeo ainda é um desafio, mas eu ainda sou muito tímida. Mas o que eu faço, assim, que me ajuda bastante a gravar vídeo? Eu monto um roteiro do que eu vou falar, eu praticamente escrevo um texto, né? É como se fosse um post, só que um post em vídeo. E aí eu estudo esse conteúdo e, assim, eu já tentei gravar assim, eu tenho uma ideia fixa do que eu vou falar. Aí eu pego e começo a gravar. Blá. E aí eu me perco no que eu vou falando, entendeu? Quando eu vejo, eu gravei, 50 minutos de vídeo e eu não passei a mensagem que eu queria passar. Eu me perdi no assunto. E aí uma coisa que eu tenho feito que está funcionando, eu divido o meu vídeo o meu checklist, meu roteiro, em blocos, assim. A abertura, o meio e o final. E aí eu vou gravando trechos e na edição eu monto tudo, entendeu? E aí isso tem me ajudado bastante, porque eu consigo passar a mensagem dividido por blocos. E aí na edição que eu junto tudo, aí parece, né, o vídeo fica uma coisa só. Mas eu gravo trechos do vídeo, entendeu? Separado. E outra coisa que tem funcionado bastante para mim, na hora de gravar no YouTube também, pensar numa ideia de vídeo, é como no post, gravar vídeos em formato de lista. Fazer listas, entendeu? É um vídeo lista. Verdade. Então, eu quero dar alguma dica, assim, sobre, não sei, alimentação, sobre hidratação, não sei, de pele. Aí é como se fosse um post de lista, sabe esse formato de lista? E eu gravo o vídeo, assim, em lista. E tá funcionando, tá dando certo. Porque a lista gera curiosidade nas pessoas, né? De acompanhar qual que é a próxima dica que você vai dar. Então, elas assistem até o final. Então, isso tá também ajudando, entendeu? Para ser um vídeo sucinto também, não ser aquele vídeo que você fica falando horas e horas e não passa a mensagem. E não ter medo de regravar, pelo que você falou. Às vezes você grava, ficou muito longo, você vai exato. Então, se eu vou gravar a abertura do vídeo, eu gravo umas 10 aberturas. Eu gravo 10 vezes, porque eu começo dura, assim, falando séria, e aí eu vou me soltando. Aí no último eu já tô sorrindo, oi gente, tudo bem, não sei o quê. E aí você vai perdendo um pouco, vai esquentando, vai aquecendo, entendeu?
E aí eu gravo vários trechos mesmo. É trabalhoso, tipo o dia que eu gravo o vídeo eu fico assim, sugada, assim, exausta, porque e eu faço tudo sozinho, eu monto a iluminação, o microfone, a câmera, o zoom, tudo. E aí eu tenho que estar atenta a tudo que está acontecendo. E aí eu gravo vários trechos mesmo, entendeu? E descarto os que não ficaram bons e uso os que ficaram bons. E aí eu monto o vídeo. Dá trabalho, mas tá funcionando, entendeu? E aos poucos tô perdendo a timidez. Se pegar os primeiros vídeos meus lá, eu pareço um robô falando assim. Dura, falando assim direto, sem respirar, meio estranho, assim. Agora já tá solto, eu já consigo sorrir mais enquanto eu falo. E vai indo, gente. Legal. Mas ainda é um desafio. Os stories têm ajudado bastante a soltar. Mas eu sinto que eu gravo diferente dos stories. Dos stories eu faço de um jeito e no canal eu faço de outro. Eu não sei por quê que nos stories eu me solto mais do que no YouTube, sabe? Eu não sei por que acontece essa barreira, sabe? Legal. Obrigado, Fê. Muito bom. Obrigada a vocês. Alguém mais quer conversar? Amanda. Gabriel, em relação aos vídeos, meu problema não é a desenvoltura. Meu problema, sabe qual é? É perfeccionismo. Eu fico meio, assim, eu gravo uns vídeos pro Stories, porque eu sei que o Stories é meio bagunça mesmo, sabe? Tipo, não tem problema. Agora, eu sou tipo da pessoa, se eu entro no YouTube e eu vejo um vídeo mal gravado, eu perco a credibilidade dessa pessoa. Isso é uma coisa minha, assim, entendeu? Porque eu acho que quando você bota numa rede que tem tanta gente vendo, porque o Story você sabe que daqui a 24 horas aquilo ali sumiu, né? Mas o YouTube não, ele fica lá. Então isso é uma coisa minha, a minha barreira é essa. Já que você vai fazer, eu penso assim, eu tenho que fazer perfeito. Até curso de edição eu já fiz, só que eu falei, cara, eu não posso mais abraçar isso agora, editar vídeo, né? Isso não... Então, o meu problema do YouTube, por que eu não comecei ainda? É você fazer... até outra ideia para vocês. Se vocês tiverem um serviço de edição na Gcampaigner, por favor, me avisa. A gente manda material, vocês editam e a gente solta, porque não dá para fazer tudo, entendeu? E para pessoas como eu, que são chatas, assim, com essa coisa de fazer a coisa direito, sabe? De fazer o produto todo, isso é um problema sério para mim, sem brincadeira. Eu não consigo fazer um negócio que se não tiver tudo bonitinho, sabe? Sim. Lembra, Nanda, que no começo ninguém vai ver. Essa é uma ótima dica. Entendeu? Duas coisas que eu tenho para comentar. Lá no meu canal, eu tenho, acho que já sem brincadeira, uns 10 ou 15 vídeos ocultados. Então, os primeiros, é natural, conforme a gente vai melhorando, os piores eu fui tirando. Então, tem muito vídeo que eu não gosto mais e que eu fui tirando do ar. Mas eu sabia que era importante eu começar. E são vídeos que têm 10 views, 30 views, né? Tem aquela frase que eu sempre falo, se ficar ruim, se o seu medo é ficar ruim e ninguém vê, isso é bom. Porque se ninguém viu, você não passou vergonha. Mas você fez. Então você quebrou a barreira do primeiro, segundo, terceiro. Nunca vai... O Thiago me fala muito isso. Ele fala assim, nunca vai ficar perfeito. Não adianta você falar assim... eu vou esperar, estou chegando de viagem, eu vou esperar chegar no hotel e eu descansar, e aí depois eu gravo o vídeo. Aí você descansa, fala, não, eu vou primeiro comer, aí depois que eu comer, aí depois eu gravo o vídeo. Aí ele não grava. Aí comer, eu falo assim, nossa, agora eu estou muito cheio, eu vou descansar um pouquinho de novo, eu vou dar uma caminhada, depois eu gravo o vídeo. Esse depois, a gente ficar postergando, na verdade é só insegurança. Porque as pessoas por trás que estão assistindo, a maioria não fica tendo esse julgamento. Eu já vi muito vídeo na minha área aqui de marketing digital, que o cara está no carro dirigindo e gravou um insight mega interessante. Olha, um jeito novo que eu pensei de planejar essa ideia, eu estou gravando agora, e é vídeo com 10 mil, 15 mil views, mas que é uma porcaria, visualmente. Entendi. Só que a informação é muito boa. Uhum.
Então a gente tem essa referência visual do YouTube e tem os YouTubers que fazem aquelas edições e coisas mega elaboradas, mas quanto menos conteúdo você tem, melhor tem que ser a sua edição. Entendi. Quanto mais conteúdo você tem, mais simples pode ser a edição. E aí entra o caso da Karina, que gravou um vídeo de probióticos. Quais probióticos? Onde ela está lá, não tem fundo, a câmera torta. E ela vai, esse daqui tem 100 mil. Tem toda a razão, eu adorei o vídeo. Entendeu? Obrigada, Gabi. Tem que fazer, quebrar essa... Fazer alguns, Sim. não divulgar, e aí você vai ver que depois vai ficando, você vai diminuindo o seu critério. O próprio, tudo bem que é outro segmento, mas o próprio Whindersson Nunes é isso, ele continua gravando com a câmerazinha do computador, sem cenário, sem nada. Sem camisa, porque é isso. Isso foi o diferencial dele, porque é o conteúdo, é a piada, e aí acaba que tudo bem, que o caso dele é humor, e aí tá tudo combinado, mas começou sem produção, enquanto a gente vê outros canais de humor com mega produções ultra caras e que não tem o tamanho que ele conseguiu alcançar. Porta dos Fundos. Não, ele não é tão bom quanto o Whindersson, custa 100 vezes mais e eles não estão conseguindo se pagar, né? Acho que já até fechou a produção. Obrigada, gente. Tem que começar, tem que fazer o primeiro. E a hora é agora. Né? Mais alguém, gente? É isso? Estamos no limite do horário. Alguém mais quer falar? Massa. Não. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente também, como referência, vocês têm lá o acesso ao nosso arquivo de vídeos. Vejam a live número 1. Só abrir lá, só para dar uma risada. Comparando com hoje, a gente... Para vocês verem também como a gente foi evoluindo e achando o melhor formato, vendo o que dá certo, o que não dá. A primeira live eu falei 1 hora direto, não teve espaço para pergunta. E depois eu percebi que era muito melhor ter o bate-papo do que a entrega de conteúdo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês vão aprendendo o que dá certo. Mas vocês só vão conseguir aprender o que dá certo se vocês fizerem um post por dia para ter chance de acertar com eles. E quando ele fala a gente, é ele, porque eu continuo super travada e tenho um montão para melhorar ainda. Meninas, muito obrigado pela presença, pela dedicação de vocês também. Contem conosco. Eu vou provavelmente fazer mais uma live esse ano ainda. Vamos tentar marcar lá no grupo. Vamos ver se a gente fala ou de YouTube ou de e-mail. Acho que de YouTube, porque é um assunto que eu estou achando mais legal. E de e-mail e infoproduto a gente fala em janeiro. Tá bom? Maravilha. Obrigada pela manhã, gente, pela companhia. Beijo. Beijo, sucesso.